Claro que o mercado segue de olho no atraso desse tratado de livre comércio para entender o impacto para as empresas brasileiras, também para a economia europeia. Eu converso agora com o nosso colunista Gessner Oliveira, que vem conversar com a gente nessa quinta-feira. Tudo bem, Gessner? Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde para você. Muito boa tarde, Muriel. Prazer conversar com você, prazer conversar com os espectadores de CNN. Prazer é nosso em te receber e eu Realmente, quero muito saber a sua percepção justamente diante desse cenário. Vamos começar entendendo, portanto, especificamente qual que é o impacto para o investidor, mas principalmente para o empresário, que está acompanhando já essas discussões há bastante tempo e aparentemente tinha entendido que, olha, agora vai, mas essa burocracia acabou atrasando novamente, a judicialização atrasa novamente esse cenário. Qual que é o impacto para os empresários, Gessner? olha, há um impacto de expectativas mais cautelosas, porque com a perspectiva do acordo e com a assinatura do acordo que ocorreu no último final de semana, havia, naturalmente, do ponto de vista de decisão das empresas, há um sinal mais claro que você pode exportar mais, importar mais, dos países da União Europeia e do Mercosul. É claro, Muriel, não sejamos ingênuos, todos sabem que há muita resistência na França, na Irlanda, na Hungria, na Polônia, por parte dos setores agrícolas. São setores que não pesam muito do ponto de vista do produto interno bruto, o maior peso é da ordem de 2%, imagine, mas política e socialmente são setores que pesam muito, e isso levou o parlamento a fazer essa contestação junto ao Tribunal de Justiça. Porém, já havia uma percepção de que seria um processo gradual. Depois de 26 anos de negociação, mesmo assim, a entrada em vigor do tratado é gradual. Isso, aliás, na matéria que nós ouvimos há pouco, o Merz da Alemanha, claramente chamando a atenção que é um acordo, digamos assim, equilibrado, justo, eu diria extremamente gradualista. Então, do ponto de vista das empresas, eu acho que já havia essa percepção. Agora, é claro que um atraso adicional, ainda que o acordo possa entrar em caráter provisório, dependendo de iniciativas da Comissão Europeia, um atraso adicional torna as empresas ainda mais cautelosas, o que é uma pena para o Mercosul, mas, sobretudo, uma pena para a Europa, que precisa maior segurança alimentar, que precisa maior segurança energética, e o Mercosul oferece uma complementaridade óbvia para a União Europeia. Então, do ponto de vista de um estadista, realmente seria necessário liderar o bloco para realmente acelerar e não atrasar o acordo com o Mercosul. Pois é, é interessante esse ponto e também queria entender, olhando daqui para frente, olhando o cenário lá na Europa, como é que você enxerga, Gessner? Porque a gente percebe uma burocracia em excesso e a gente percebe que, para além dessa burocracia, no fim das contas, é um movimento republicano, é um movimento que faz parte da democracia da Europa, são processos que precisam ser respeitados, mas esses processos muitas vezes emperram o avanço de acordos que são relevantes. Mesmo as discussões que a gente tem acompanhado em torno da questão de tarifas, de tarifar, por exemplo, os Estados Unidos, essa discussão ainda nem avançou por lá. E aí a gente tem também o cenário do Mercosul e União Europeia. Portanto, como é que você enxerga essa burocracia que, honestamente, a gente sabe que é super importante de forma democrática, enfim, falando nesse sentido, mas tem esse outro lado que acaba complicando para avançar com relação a vários pontos. Muriel, você tem toda a razão. Quer dizer, a gente tem que entender que a arquitetura da União Europeia é uma arquitetura extremamente delicada, foi construída ao longo de décadas, são 27 Estados nacionais e jurisdições específicas, contextos políticos e econômicos específicos, então é natural que haja uma demora. Agora, a verdade é que a União Europeia, para realmente sobreviver como um bloco relevante,
que ela é e pode ser mais ainda, ela vai precisar acertar esse descompasso entre o tempo econômico e o tempo da geopolítica atual, que é extremamente desafiador e exige velocidade, e o tempo da decisão das instâncias da União Europeia, que é um tempo extremamente moroso, como você descreveu. Então, realmente isso precisará ser acertado, ainda que sem prejudicar naturalmente a democracia. É claro, a democracia precisa da consulta pública, da discussão, da votação, né? Mas para o bem do bloco, para o bem do comércio, do investimento, será necessário ser mais rápido. E, sobretudo, Muriel, eu acho que está faltando na União Europeia uma visão de líder, uma visão de estadista, que aponte o caminho. É óbvio, na situação geopolítica atual, é óbvio que a União Europeia precisa aumentar a competitividade, diversificar os seus mercados, assegurar fornecimento de energia e de alimentos para a segurança do bloco. Quer dizer, é preciso convencer os 27 países e a população europeia da extrema necessidade de realmente procurar parceiros e acordos comerciais dessa natureza para fazer frente à competição da China, para fazer frente à competição dos Estados Unidos, aumentar a produtividade, ganhar escala. Isso é fundamental. Eu acho que a gente está diante de um momento onde é necessário ir além das demandas muito setoriais. Quer dizer, é claro que os agricultores franceses têm suas demandas, poloneses, etc., mas é preciso ir além e pensar no conjunto do bloco europeu e não neste ou naquele setor. Esse é um ponto também para a gente ficar atento. E, Gessner, ainda olhando para esse cenário desse acordo, o quanto que a gente pode perder olhando para esse atraso, pelo menos aí de 2 anos, que pode acontecer com essas negociações agora judicializadas? Olha, para o Brasil, para o Mercosul, naturalmente seria melhor, quanto mais rápido, melhor, sobretudo para ter acesso a um mercado extremamente importante. Nós já temos esse acesso. O agronegócio brasileiro é extremamente competitivo e continuará penetrando no mercado europeu, etc. Mas poderia ocorrer de uma maneira mais eficiente, mais rápida, ao mesmo tempo que investimentos europeus no Brasil, investimentos do Brasil na Europa, tudo isso fica mais lento quando o acordo atrasa. Então, poderia haver um benefício nisso. Eu achei interessante a matéria com o presidente da Apex chamando atenção para o fato de que o Mercosul pode mostrar as vantagens, né? Mostrar os ganhos do acordo comercial. É interessante, Muriel, acordos comerciais e o livre comércio, ele representa um ganho, mas, obviamente, há setores perdedores e setores ganhadores. Há uma mudança de preço relativo. Existe um teorema conhecido na literatura econômica do Stopper-Samuelson mostrando que essas variações de preço relativo acarretam variações na distribuição da renda e, consequentemente, geram resistências. Agora, os ganhos são, em geral, sempre maiores do que essas perdas. Então, é preciso ter uma capacidade de persuasão para mostrar esses ganhos. Acho que uma ação diplomática e também dos setores empresariais do Mercosul e do Brasil em particular podem ajudar muito nisso, mostrando as vantagens desse acordo na atual conjuntura mundial. Perfeito. E aí também, olhando para esses pontos que você aponta para a gente,
Será que você entende que a gente pode ter em algum momento países como a França recuando ou a tendência, pelo que a gente tem visto, é que continue pelo menos essa objeção por parte da França e de outros países, mas a gente sabe o peso que a França tem. E, para além disso, né, a gente viu a comemoração dos agricultores com essa judicialização, que foi uma vitória para eles. Você enxerga talvez a necessidade de criar novas salvaguardas para tentar proteger esses agricultores que se sentem, de certa forma, desprotegidos com a chegada, por exemplo, da carne brasileira por lá? Olha, eu acho que continuará a haver a resistência. A resistência do setor agrícola francês é uma resistência histórica. Nós temos vários episódios em décadas, né, de manifestações e de resistência à abertura dos mercados. Eu acho que isso vai continuar. Porém, eu tenho a impressão que é possível convencer o conjunto da sociedade de que há ganhos maiores para o conjunto da sociedade que devem ser levados em consideração. A grande dificuldade desses acordos é que os perdedores sabem exatamente o que eles vão perder. Os setores que vão ganhar ainda é uma coisa do futuro. Então, muitas vezes, há uma certa resistência ao que na literatura se chama do viés do status quo, né? Você tende a não mudar porque os potenciais vencedores ainda não perceberam todos os ganhos. Cabe às lideranças mostrar esses ganhos. E, ao mesmo tempo, como você apontou muito bem, é possível imaginar algumas concessões e salvaguardas e algumas compensações que podem diminuir essa resistência. Isso é inevitável. O acordo já contém, como foi dito pelo primeiro-ministro alemão no Fórum de Davos, é, aliás, a Alemanha tem sido uma grande defensora do acordo. O acordo é bastante equilibrado, já há uma série, eu diria que se alguma coisa, o acordo tem salvaguardas demais, mas isso faz parte do jogo diplomático, quer dizer, se for necessário conceder mais, ser ainda mais gradualista, é melhor ir devagar na direção correta do que ir ficar parado ou ir na direção errada. Eu acho que o acordo União Europeia-Mercosul certamente é um passo na direção correta. Bom, e para quem esperou 25 anos, talvez aguardar mais uns dois, talvez não seja tanto tempo, né? Gessner Oliveira, É colunista verdade. do CNN Money. Obrigada, Gessner, mais uma vez. Sempre muito bom conversar com você. Obrigada e boa tarde. Sempre um prazer. Bom dia. Obrigada.